Eu queria falar com os irmãos sobre isso, quando tudo não é suficiente, em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Posso ler? O subtítulo do texto é a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, repete comigo, igreja, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quem aqui está diante de Jesus? Quantos aqui são representados pelo sangue poderoso do Senhor? Amém? Eu tenho duas palavras-chave nessa noite: supremacia e suficiência. Repete comigo, igreja: supremacia, suficiência. A gente vive uma época que com o passar da história, tem piorado, tem agravado. Nunca tem suficiente. Nunca temos fé suficiente. Nunca cremos o suficiente. Sentimos culpa porque não fomos curados, porque não tínhamos fé suficiente. Sentimos culpa porque carregamos doenças crônicas há 10, 15 anos e jejuou e orou e Deus não curou. Sentimos culpa porque não oramos o tanto que queríamos orar. Sentimos culpa porque não lemos a Bíblia o tanto que gostaríamos de ler. Sentimos culpa por não amar a família do jeito que queria amar. Sentimos culpa por não cuidar dos filhos do jeito que gostaria de cuidar. A gente, na verdade, se a gente for analisar, a gente é carregado, a gente é permeado de culpas. Ou como diz o Paul Tournier, aquele psicanalista francês que escreveu um livro que chama A Culpa e a Graça. O melhor livro que eu já li sobre a culpa verdadeira e a falsa culpa. Se alguém tiver dúvida sobre isso, o que é a falsa culpa e o que é a verdadeira culpa, esse livro é fantástico. E ele aborda essa questão da falsa culpa e da verdadeira culpa. Muitas vezes sofremos acusações de falsas culpas, enquanto as nossas verdadeiras culpas, nem nós mesmos percebemos que elas estão diante do nosso nariz. Quando eu pensei no tema dessa palavra, eu fiquei pensando assim: Cristo é suficiente na minha vida? Cristo é suficiente na sua vida? Cristo é o bastante? Só Cristo basta? Ou nós precisamos de outra coisa além de Cristo? E esse texto de Paulo é um dos mais lindos para falar da pessoa de Jesus. Dois assuntos fundamentais da fé e da nossa fé. Se eu tenho Cristo, quem aqui tem Cristo? Tenho tudo, Ele é completo, nada falta nele.
Mas não é assim que parece na nossa caminhada. A impressão que temos é que sempre falta algo. Parece que os lugares vazios da nossa alma, parece que Jesus não ocupa. Essa é a impressão. Quem aqui já tem essa impressão? Eu tenho, de vez em quando, não tem? Meu Deus, tem hora que parece que tem uns lugares assim, para Jesus, você precisa preencher esse lugar. Parece que esse lugar o Senhor não entra. E é assim, irmãos, nós queremos tudo em algumas áreas, e em outras áreas da nossa vida a gente não quer nada. E às vezes a gente quer tudo em todas as áreas, e o tudo chega até a nossa vida e ele não é suficiente. Porque não existe suficiente para o olho humano, para a alma humana. Se tivesse, Salomão teria falado sobre isso, que foi um homem talvez mais sábio. Salomão fala lá no livro de Eclesiastes assim, ó, tudo que os meus olhos viram, tudo que os meus olhos viram e contemplaram, eu não neguei ao meu coração. Tudo que eu vi, eu quis, eu fui lá e peguei. Comprei, conquistei. E ele chega na sua velhice, escrevendo o livro de Eclesiastes, e diz assim, eu descobri que tudo é correr atrás do vento. Sabe, eu fico pensando assim, que as pessoas felizes são aquelas que dão o start bem mais cedo. Acho que 99,9% das coisas que nós fazemos é correr atrás do vento. E daquilo que realmente é importante, a gente não corre atrás. Nós não corremos atrás de ser íntimos de Deus. A gente não corre atrás de ser íntimo da pessoa de Jesus. A gente não corre atrás de amar o outro como Cristo amou a igreja. A gente não preocupa com algumas coisas que deveríamos preocupar e preocupamos com outra que a gente não consegue mudar. Cristo é suficiente. O pastor Paul Washer, que é o pastor da Igreja Batista do sul dos Estados Unidos, que foi missionário durante 10 anos no Peru, inclusive ele se casou com uma peruana, é um dos pastores que eu mais admiro da atualidade, de pregação expositiva da Bíblia e pregação cristocêntrica. Eu gosto muito das palavras dele. Ele disse que uma vez foi convidado para pregar numa conferência de jovens que queriam ser pastores. E aí disse que ele deu uma palavra de 1h15 minutos. Aí na hora de um coffee break, o rapazinho sentou na mesa dele e falou assim, pastor Paul Washer, eu entendi tudo que o senhor quis dizer nessa manhã. Aí o pastor falou assim, o que você entendeu? Eu entendi assim que Jesus é tudo que nós temos. Aí o pastor Paul Washer falou para ele assim, que triste, você não entendeu nada que eu falei nessa manhã. E o menino chegou tão assim, você não entendeu. Jesus não é tudo que nós precisamos. Jesus é a única coisa que a gente tem. Então você não entendeu a suficiência de Cristo. Cristo é a única coisa que nós temos. É o que nós temos de melhor e de perfeito e de suficiente. Cristo é suficiente. Quantos creem que Cristo é suficiente? Vocês acreditam na suficiência de Jesus? Porque se você não acredita na suficiência dele, de que adianta tanta chibatada, lado rasgado, tanto sofrimento por 6 horas, né, uma madrugada toda? Porque o sofrimento de Jesus passou a madrugada toda fora, irmão. E eu imagino que os canons bíblicos nem entrou nos pormenores como foi a madrugada toda. Mesmo porque os discípulos pegou descendo. Todo mundo abriu, irmão. Você já enfrentou situações da sua vida que os amigos não estavam lá? Eram para estar, mas não estavam? E Jesus passou esse mesmo problema. O pessoal não estava lá. Todas as dimensões da nossa existência. Eu quero que você preste atenção nisso, irmão. Todas as dimensões da nossa existência são corrompidas. Todas. Eu quero que você repete comigo, igreja, para você gravar. Todas as dimensões da nossa existência são corrompidas. Você gostando ou não, mas tudo. Eu vou falar aqui. Primeira dimensão da nossa existência corrompida é a mente. Nossa mente é corrompida. Coração, a vontade, as nossas vontades é corrompida. As emoções são corrompidas. A nossa disposição humana é corrompida. A nossa consciência é corrompida. A nossa memória é corrompida. O nosso senso de discernimento é corrompido.
Não podemos e nem queremos obedecer a Deus por vontade própria e humana na nossa carne. Por quê? Porque todas as nossas dimensões são corrompidas: mente, alma, corpo, coração, emoção, discernimento, justiça, senso de justiça. Tudo em nós é corrompido, irmãos. Por isso que Jesus veio aqui. Porque se não fosse, como eu acabei de ler aqui no texto de Paulo em Colossenses, se não fosse por meio do sangue de Jesus, irmãos, não existia outra possibilidade. Não tem outro meio, não tem. Cristo é suficiente. Ele é a única esperança que eu e você tem. A supremacia fala de uma totalidade, de algo incontestável, de superior, de poder supremo. Quando eu falo assim da supremacia de Cristo, eu estou me referindo a um ser que tem todo o poder e toda a autoridade. A supremacia de Cristo, eu estou falando de alguém que é superior e incontestável, indiscutível, indissolúvel. Quando eu falo da supremacia de Cristo, eu estou falando de um ser que foge do raio de percepção humano, da racionalidade humana, da própria capacidade humana de entender. Jesus, ele tem uma supremacia na minha vida e na sua vida que nós nem conseguimos perceber. Por causa das nossas dimensões corrompidas da existência, nós mesmos não conseguimos nem perceber o tanto que a supremacia dele é além da nossa mentalidade humana. Ele é suficiente, já basta, já me satisfaz totalmente. Quantos aqui são satisfeitos com Jesus? Vocês são satisfeitos com Jesus? Ou te falta alguma coisa? Pastor, eu sou satisfeito com Jesus, mas Ele não cura. Eu sou satisfeito com Jesus, mas Ele não ouve minha oração. Então a minha satisfação se torna uma insatisfação, porque não é do jeito que eu queria. E aí você novamente, eu e você, esbarra na supremacia dele. Porque achamos que porque Ele veio aqui, morreu e ressuscitou e nos justificou por meio da fé, através da fé nele, de que a partir desse pressuposto, tudo que eu quero, tudo que eu decido, tudo que eu determino, ele tem que fazer. É tipo que a supremacia agora, eu sou a supremacia, né? É eu que ocupo o lugar de supremacia e ele de servo, e na verdade a supremacia é dele. Ele já não é mais um cordeiro. Nós estamos falando aqui hoje na abertura do culto, na oração. Se você ler a descrição do apóstolo João em Apocalipse, de como Jesus está agora lá no trono, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, diz que nos seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como latão reluzente. Quer dizer, a descrição dele é totalmente diferente. Agora sim, se naquela época ele a supremacia dele já era indiscutível, imagine agora, depois que ele já pagou o preço. Imagine agora que ele ressuscitou ao terceiro dia. Imagine agora que ele ficou 40 dias ressurreto, andando no meio do povo, e subiu diante de 500 pessoas e dizendo assim: olha, esse mesmo homem que vocês viram subir, ele vai voltar. Quantos creem que ele vai voltar? Cristo é suficiente, não duvide disso. Mesmo quando tudo diz não, Ele é suficiente. Porque o não de Deus, o sim de Deus, o talvez, as respostas de Deus não são importantes para mim. Você entende? Não é importante as respostas de Deus, o que é importante é Deus. Não é o que Ele me responde, é Ele. Deus é, por isso que Ele fala para Moisés assim, diz lá para Faraó: eu sou, te enviou. Sabe o que é sou? Sou é do verbo ser. Toda a integralidade do ser está nele. Eu sou, eu não preciso dizer mais nada. Eu sou, te enviou. Vai lá, só fala isso. Nós temos que entender uma coisa: a supremacia de Cristo, ela é indiscutível. O batismo é o maior meio para se comprovar que fomos crucificados com Cristo. Muitas pessoas têm muita dúvida sobre a soberania de Deus. Os irmãos creem que Deus é soberano? Quem acredita que Deus é soberano? Lá na sua casa, quem que é soberano?
Quem que é soberano lá no seu lar? Amém? Quando a gente fala de soberania, você que já estudou em história, em geografia lá sobre Estado-nação, o que é soberania? Soberania, a Rússia não invadiu a Ucrânia agora, recentemente? Ela não está tentando derrubar a soberania de um país? À custa de fogo, à custa de bala, de tanque de guerra, de navio de guerra, de mísseis, para tirar a soberania do país e ele passar a ser soberano dentro daquele país. Soberania fala de governo, fala de domínio, fala de totalidade, fala de supremacia. E eu quero dizer uma coisa, muitos de nós temos a respeito de Deus algumas dúvidas sobre isso, sobre soberania. Romanos 9, não precisa de abrir, de 15 a 16, Paulo diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois quem resiste à sua vontade, diz o apóstolo Paulo. Irmão, uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã é olhar a soberania de Deus. Você fica em parafuso o tempo todo, porque as decisões de Deus parecem arbitrárias, né? Parece que sai fora da sua ótica, mas é mesmo. É arbitrário mesmo, porque Ele enxerga numa ótica que eu e você nunca vamos enxergar. Isaías, falando para a nação de Israel, diz que os pensamentos dele é mais alto, que os caminhos dele é mais alto. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 10, ele fala assim: ó, a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quem, pois, foi seu conselheiro? E Deus respondendo a Jó, lá em Jó, no capítulo 42, assim: Jó, aonde você estava quando eu estendi os céus e pus as estrelas? Onde é que você estava quando eu criei as árvores, as naturezas, os animais? Aonde você estava, Jó, quando eu criei tudo? E a gente fica numa arrogância, numa prepotência, de vez em quando fazendo algumas coisas, né, irmão? Falta muita humildade para nós. Falta muita humildade para entender um Deus tão soberano, que foge à nossa capacidade de entendimento. Eu fico pensando, Deus falando aqui: olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Quantos aqui acham difícil entender isso? Pô, eu acho. Não sei vocês, irmão, mas eu acho. Meu Deus. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aqui, ó, Paulo fala uma coisa profunda: porque isso não depende do desejo e do esforço humano. Não tem nada que eu e você possa fazer para Deus te amar mais. Ele te ama. Mas e se eu vender tudo que eu tenho e dar para os pobres? Se eu vender a minha casa e ir morar na rua debaixo da ponte? Se eu pegar e fazer... Não adianta. A Bíblia diz que tudo que você fizer, você tem que fazer com amor. Não adianta fazer só pensando nisso, né? E eu fico assim imaginando essa misericórdia de Deus, que ó, quem resiste à sua vontade? Deus compadece e Deus endurece a quem Ele quer. E isso não se discute nunca. Você acha que Faraó ficou feliz com o jeito que Deus usou ele? Vocês conhecem a história? Quantas pragas foram? Quantas pragas foram, igreja? E Deus liberou em qual praga? Faraó deixou o povo ir em qual praga? Deixou mesmo? Depois que o povo saiu, o que ele fez? Depois que ele saiu, o que ele fez, igreja? Ele foi atrás. Não foi? E aí o mar se fechou sobre ele. Eu me lembro do pastor Edson Gouveia, da Igreja de Cristo de Brasília, pregando sobre esse negócio, que tem uns historiadores, uns arqueólogos, dizendo que o Mar Vermelho tem um período do ano que ele fica da altura da canela, que provavelmente foi nessa época que o povo de Israel passou para desacreditar a Bíblia, para desacreditar nas Escrituras, para dizer que as Escrituras não é suficiente. Eu me lembro do pastor Edson Gouveia pregando numa conferência, ele dizendo assim: olha, pode até ser verdade, sabe, acho até melhor que fosse verdade, porque eu ia ficar mais fantástico ainda de saber que eles afogaram na água na altura da canela, porque eles morreram. Eu quero saber que tipo de fé você tem nesse Deus que você acredita.
se Deus é suficiente ou não. Abraão, vamos experimentar um pouco da soberania de Deus ao longo da história. Abraão é chamado o quê? O pai do quê? Pai da fé. Por que não foi Ló? Por que foi Abraão? Por que Ló não foi o pai da fé? Por que outro homem de Ur dos Caldeus não foi o pai da fé? Por que algum parente de Abraão não foi o pai da fé? Por que algum outro homem de dentro da casa de Abraão não foi o pai da fé? Alguém aqui dá conta de explicar isso? Bom, tem coisa que a gente não explica. É que Paulo diz aqui em Romanos, tem coisas que não são da decisão humana, não são da vontade humana. Abraão é o pai da fé, ele foi escolhido. Quantos filhos Jacó teve? Quantos filhos Jacó teve, igreja? Quantos? 12. Qual dos 12 livrou eles da fome? Quantos dos 12 livrou eles da fome, da seca e da miséria? E foi justamente o que foi vendido como escravo, que apanhou, que foi preso, que passou o diabo a quatro, não foi? Por que foi José? Por que não foi Rúben? Por que não foi Azer? Por que não foi outro filho? Por que foi José? Porque Deus escolheu. Repete comigo, igreja. Deus escolhe. Deus determina. Fala, igreja. Deus escolhe. Deus determina. Gostando eu ou você ou não. Esaú e Jacó. Por que Jacó? Por que foi Jacó? Na gravidez, vai um anjo falar assim, ó, um filho seu vai servir o outro. Eles nem tinham nascido, eles nem tinham pecado, eles nem tinham sido gerados, eles nem tinham saído da barriga da mãe, eles nem existiam enquanto pessoas, e Deus já tinha falado para ela, um vai servir o outro. Deus é soberano, gostando eu e você ou não. E as escolhas dele, eu e você não temos condições de entender. Nós temos a única obrigação de obedecê-lo, não de entendê-lo. Deus, mas eu quero entender. Então você vai morrer tentando entender algumas coisas. Eu e você vai viver sim, morrer sem entender. Por que foi Moisés? Por que foi Moisés? Por que não foi Arão? Arão falava bem. Arão era bom de oratória. Arão também era um homem de presença, de autoridade, igual o irmão dele. Por que foi Moisés, não foi Arão? Moisés matou um homem. Moisés era um assassino. Moisés executou um homem na frente dos outros e fugiu como um assassino para o meio do deserto. Por que Moisés, Arão não matou ninguém? Quando tudo não é suficiente, né? A gente quer explicação para tudo. A gente vai morrer querendo explicação. Por que Josué para substituir Moisés? Por que não foi outro? Quantas saiu? Mais de 1 milhão de pessoas saíram junto com ele. Por que tinha que ser Josué? Não podia ser Caleb? Por que não podia ser Caleb ao invés de Josué? Para mim, Caleb e Josué é dono de uma das frases mais lindas das Escrituras. Para mim, eles já estão com 80 anos, eles já estão na velhice. E eles falam assim, ó, tal qual a minha força é nos dias de hoje. A minha força é a mesma. Por que foi? Por que os dois foram? Então a gente fica cheio de perguntas, irmão. Por que Samuel, com 8 anos de idade, foi escolhido? Por que não foi outra criança com 8 anos? Por que foi Samuel? Vamos complicar mais. Por que podia só ser Cristo? Por que não tinha outro jeito de ser salvo? Por que tinha que vir Jesus? Por que tinha que vir o Filho de Deus? Deus é tão poderoso, tão soberano,
tão assim, suficiente. Será que ele não tinha outro caminho? Precisava de mandar Jesus? E por que tinha que ser Jesus? Por que não foi outra pessoa? Você vai dizer assim, mas eu não estou entendendo. Você está entendendo sim. Eu estou falando da soberania de Deus. Eu estou dizendo para você que Cristo é suficiente. Ele tem a supremacia e a suficiência em tudo. Lê comigo aí o versículo 15 de Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? Quem que é a imagem do Deus invisível? Quem, igreja? Jesus. Só tem jeito de ver Deus através de Jesus. E Jesus hoje não está mais aqui, amém? Hoje o único jeito de ver... Quem que estava lá com Deus, irmão? Jesus estava lá ou não? Leia aqui comigo. É o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Nele quem? Em Jesus, irmãos. Você tem noção da importância de Cristo? Quem é Jesus? Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Nele. Não foi por causa de mim, não foi por causa de você, não foi por causa do Paquistão, não foi por causa da Argélia, não foi por causa da Ásia, da Oceania. Foi por causa dele. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é Deus. João 10, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim? Jesus disse para os discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Amém, igreja? Coisa linda esse texto, não é? As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Foram criadas para quem? Foram criadas para quem? Foi para mim, igreja? Foi para nós? Por Ele, todas as coisas, tronos, soberanias, governos, tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? Ele é o cabeça... Não, perdão, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O único jeito de existir é em Jesus. Fora de Jesus, eu e você não existe. Repete comigo, igreja: fora de Jesus, a gente não existe. Tudo existe ou subsiste nele. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Você acha que Jesus depende de mim para ser supremo? Você acha que Jesus depende de alguém que está aqui nessa noite para ele ser supremo? Será que a gente é tão assim, a última bolacha do pacote, que a gente acha que Jesus depende da gente? A Bíblia diz assim, nas cartas do apóstolo do amor: porque Ele nos amou primeiro. A gente não tinha capacidade nem para amar Ele primeiro. Porque se Ele nos ama, a gente não ia amá-lo. Nós o amamos. O que o apóstolo fala? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quantos aqui creem que Deus chamou primeiro? É lindo, não é, meus irmãos? Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Gente, coisa mais linda. Você sabe o que é plenitude no original? Poder, soberania, governo, autoridade. Tudo habita em Cristo. Talvez uma das palavras mais lindas da Bíblia é que lá em Apocalipse diz assim, que Jesus é o espírito da profecia. Tudo converge em Cristo. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tudo converge para Jesus, tudo sinaliza para Jesus, tudo foca em Jesus, tudo mostra Jesus, tudo é para Jesus. O que diz em Gênesis 3,15? Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o
calcanhar. Estava falando de quem? O autor lá, Moisés, estava falando de quem? Em Gênesis 3,15. De Cristo. Irmãos, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Tudo habita nele. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas que estão no céu e na terra, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Só existe um jeito de estabelecer a paz na minha vida e na sua vida. Só tem um jeito de estabelecer governo na minha vida e na sua vida. Só tem um jeito de estabelecer um trono na minha vida e na sua vida. Só tem um jeito de estabelecer Cristo na minha vida e na sua vida. Foi por meio do sangue derramado na cruz. Por isso que Jesus não é tudo que você tem. Ele é a única coisa que nós temos. Reconciliação só foi através dele. Antes vocês estavam separados de Deus, e a mente de vocês eram inimigos por causa de mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele. Agora veja bem, não foi só ter morrido, a questão não foi só morrer. A morte dele foi para apresentar cada um daqueles que acreditam nele, que creem nele, que vivem por ele e para ele, aqueles que de fato a sua vida é dele, para apresentá-los como igreja, santos. Jesus morreu para nos apresentar como? Como? Santo, inculpáveis. Só existe um ser humano inculpável nessa vida: aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, irmão. Não tem outro caminho. Sem o sangue de Jesus não funciona. E livres de qualquer acusação. Eu nem quis aprofundar mais, porque eu não queria complicar a vida dos irmãos. Mas Paulo aqui diz assim, ó: desde que continuem alicerçados e firmes. Se vocês não continuarem alicerçados e firmes, tudo que eu acabei de falar, você joga fora, que não vale para vocês. Eu não vou entrar aqui na pegada do apóstolo Paulo não, que não é noite para isso. Mas vocês pensem bem. Está aí, ó, o versículo 23. Desde que, né, Deobrando, olha a conversa do homem aí. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança. Porque se vocês se afastar, não continuar firme, esse negócio de santo, de inculpável, de livre, não é para vocês. É só para aqueles que permanecem firmes. A graça que não liberta não é graça. A graça que não transforma um ser humano não é graça. É de graça, mas não foi de graça. Custou muito caro. E eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Amém? Podem se levantar. Os irmãos acreditam. Você fala assim: eu não entendi o título. Quando tudo não é suficiente. Não é possível que você não entendeu. Cristo é suficiente, igreja? Cristo é suficiente? Cristo te basta? Cristo nos basta ou não, irmãos? Jesus disse assim, ó: Lamá, Lamá, Sabactani. O que quer dizer? O que quer dizer, igreja? Lamá, Lamá, Sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por quê? Me desamparaste. Jesus se sentiu desamparado por Deus. Imagina nós, irmãos.
sabachthani, lama sabachthani. Pai, por que me desamparaste? Pai, por que me desamparaste? Estou agora tão sozinho, rejeitado e nos espinhos. Como dói a minha dor, o meu Pedro me negou. Fui traído e perseguido, o meu sangue foi vendido. Minha carne está moída, derramei a minha vida. E agora, Pai, que me sinto tão sozinho, quero agora teu carinho e deitar nos teus braços pra descansar o meu cansaço. A gente aprende que tudo em Cristo é suficiente. E agora, Pai, mas tudo sem Cristo nunca vai satisfazer ninguém. Nessa noite, que o Senhor toque os corações dos visitantes, dos que estão aqui nessa noite, dos que nos visitam, dos que estão aqui sentados, que eles possam ter a certeza de que o Senhor é soberano sempre, que a sua vontade boa, perfeita e agradável sempre vai prevalecer sobre a minha. Jesus, nessa noite eu quero te pedir perdão. Jesus, eu te amo muito. O que seria da minha vida se não fosse o Senhor, Pai? Te amo demais, Jesus. Eu te amo, te amo, te amo, te amo do mais profundo do meu coração. Quando eu olho para mim, eu só lembro de tudo que eu acabei de falar, da tua soberania, da tua suficiência. O Senhor para mim é suficiente. Não preciso de mais nada. Nada. O Senhor é suficiente. O Senhor é completo. Nada falta. Nada falta no Senhor. O Senhor habita toda a plenitude. Ah, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por ter vindo habitar em nós e nos conduzir a toda a verdade. Jesus, o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. O Senhor morreu por todos nós para que nos desse vida. Eu quero te agradecer do mais profundo do meu coração, porque quem morreria por um homem igual eu, se não fosse o Senhor? Quem enviaria um Espírito Santo para trabalhar no coração de um homem como eu, se não fosse o amor do Senhor naquela cruz? Obrigado, Jesus, por todos que estão aqui, seus lares, suas famílias, suas casas, suas histórias. Eu profetizo em nome de Jesus que Cristo seja suficiente na vida dessas pessoas, Pai, igual Ele é na minha. Jesus, eu não preciso de bênçãos, eu não preciso das promessas. A única coisa que eu quero é o Senhor. Só a Tua presença basta. Eu só sei que todas as coisas, no fim, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sou o homem das perguntas, eu quero ser o homem da obediência e do serviço. E que a tua igreja nessa noite esteja com os corações abertos para sair daqui e exalar o bom perfume de Cristo, porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Cristo é suficiente.
E quando você, irmãos, ficar com essa frase da pregação na sua cabeça, quando tudo não é suficiente, lembra de Jesus que você vai mudar de ideia. Jesus é suficiente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a mais. Amém? Boa semana, Deus abençoe em nome de Jesus.